sobre essa questão da surpresa versus expectativa. E o que chamou a atenção, então, professor, do senhor, foi essa ação justamente contra a própria pessoa do presidente Maduro, é isso? De fato, que alguma ação militar seria levada a termo e no escopo muito maior do que uma simples operação contra o narcotráfico, isso já era considerado certo pelos especialistas em segurança. Mas uma ação daquilo que na linguagem militar dos países de língua inglesa nós chamamos de rendition, ou seja, uma operação de captura, de eliminação, nesse caso de captura, isso surpreendeu e trouxe para o governo Trump uma nova possibilidade de arrogar para si uma vitória levada a termo sem a necessidade de intervenção de grande escala no território venezuelano, o que seria seguramente muito custoso em termos materiais e, sobretudo, em vidas humanas. Bom, nós estamos ouvindo aqui o professor Elton Gomes, cientista político, professor da Universidade Federal do Piauí. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Diga, Alvarez, pois não. Me ouve? Agora então, sim. Professor Elton Gomes, cientista político da Universidade Federal do Piauí. Professor, discutíamos há pouco aqui com o nosso correspondente Jamil Chad, eu e Felipe Bueno também aqui, sobre o futuro da Venezuela, porque essa é a grande dúvida que existe agora. Na sua avaliação, se a gente pegar historicamente, o que acontece com um país quando o líder é arrancado do poder? Quais são as possibilidades? Assumir a vice-presidente Delcy Rodrigues, a gente sabe que é a primeira pela Constituição, mas sendo pragmáticos historicamente, o que a história nos diz sobre essas situações? Como o Bueno colocou no começo da entrevista, as informações vão mudando a cada momento. Trata-se de um processo político em curso, cujos resultados ainda são amplamente desconhecidos. Mas nós podemos apontar alguns cursos de ação possíveis. O primeiro seria esse, da transição feita pela linha sucessória formal, com a vice Delcy Rodrigues assumindo o poder depois da captura de Maduro. Entretanto, o grande sustentáculo do regime de Caracas, do regime bolivariano, são as forças armadas e essa tecnocracia que opera na cúpula do Estado venezuelano. O mais provável é que aconteça agora uma disputa interna para decidir quem vai efetivamente suceder o autocrata e saem na frente figuras como El Padrinho Lopes, que tem muito poder, inclusive sobre o estamento burocrático, o estamento militar, que dão sustentação ao regime venezuelano. A possibilidade é que agora, com a defenestração do ditador chavista, nós tenhamos uma possibilidade de oposição doméstica e a população levarem a termo uma série de protestos, como está acontecendo, por exemplo, no Irã, e já aconteceu na Venezuela em período anterior. De toda sorte, não me parece razoável acreditar que a simples captura de Maduro leve a uma queda imediata do regime. Essa situação deve se manter por mais um tempo. Professor Elton, já é antigo discutir a essa altura legitimidade, porque pelas leis internacionais é ilegítimo ocupar um país soberano por outro. Mas isso aí já é coisa do passado, em 2026 isso é página virada, professor? Dois grandes teóricos das relações internacionais, Hans Morgenthau e Stephen Krasner, diziam duas coisas. Morgenthau dizia que os estados não são movidos por valores, são movidos por interesses definidos em termos de poder. E Stephen Krasner, criador do conceito de regimes internacionais, dizia que as relações internacionais são um sistema de hipocrisia organizada. Então, os princípios das relações internacionais, especialmente para as grandes potências, como Estados Unidos, China, a União Europeia, pensada em conjunto, são princípios à la carte. A partir do momento em que é conveniente, eles adotam a lógica da autodeterminação dos povos, soberania e coisas dessa natureza. Quando não, alegam motivos de segurança, razões que a própria razão convencional contrariaria por conta daquilo que a gente pode chamar de apetites políticos de ocasião e interesses de Estado, aquilo que a gente chama muitas vezes de razão de Estado. Agora, claro, os aliados da Venezuela, nessa situação, especialmente o bloco sino-russo, a China e a Rússia, vão dizer que a soberania da Venezuela foi violada.
os Estados Unidos e a União Europeia vão colocar-se do ponto de vista de dizer que isso é uma ação humanitária contra o regime, que oprime seus próprios cidadãos, e que é uma ação de segurança doméstica norte-americana por conta dos efeitos deletérios do narcotráfico sobre a população dos Estados Unidos. Quero agradecer a participação aqui na TMC do professor Elton Gomes.